Então que venhamos oferecer o nosso melhor para o Criador. O rei Davi fala nos Salmos, despertai harpa, despertai saltério. Eu mesmo despertarei a aurora, né? Quando o sol chegava lá para o sol, eu sou o sol, né? Tô dando a volta. Na Paraíba vai ter que acordar primeiro. O pessoal na Paraíba vai ter que acordar primeiro, porque o sol bate carteirinha aí em João Pessoa primeiro, né? Então a gente sabe que não é a Terra que gira em torno do sol e da lua e das estrelas, tá? Isso é invenção da dona NASA, mas a gente não acredita nisso, tá? Então a gente sabe que é o sol, a lua e as estrelas que giram em torno da Terra. Como diz a Escritura, a Terra é estacionária, tá? Então o que acontece? Quando o sol estava percorrendo o seu percurso, como é relatado no Salmo 19, o que acontecia? Ele chegava lá em Israel, tá? O rei Davi já estava acordado, já, ó, que tempo já, que venhamos dar o nosso melhor para o Criador. Ah, Davi era um desocupado, não tinha nada para fazer, por isso que ele acordava lá antes do sol nascer. Ah, ele devia de tirar um cochilo lá de tarde. Será que ele tinha tempo para isso? O camarada era rei, tinha que julgar 12 tribos, tinha que julgar a família dele, o palácio dele. Gente, a gente não faz ideia, tá? Se a gente está difícil tomar conta da nossa vida, tá? Nossa vida, imagina se a gente estivesse no lugar do rei Davi, tá? Então vamos lá. Vamos prosseguir, tá? Então esse é o segundo item, tá? O terceiro item de nossa paraxá, que não venhamos oferecer um avodá, tá? Um sacrifício com defeito para o Criador. Quarto item, castigos por idolatria, tá? Então, a Torá sempre vai bater nessa tecla, tá? O Criador, ele insiste nessa didática, que é o da repetição. Ou seja, ele vai repetindo, que uma hora entra na nossa cabeça, tá? Então, o Criador, ele abomina a idolatria, tá? Então, que nós não venhamos estar idolatrando, mas talvez alguém vai dizer, da nossa geração, eu não idolatro, eu não vou idolatrar. Ó, em Deuteronômio 17, tá? No versículo 2 e 3 está dizendo, né, que tinham pessoas que adoravam o quê? O sol, a lua, tá? As estrelas, coisa que o Criador havia proibido, tá? Então talvez a pessoa pense assim, a nossa geração é privilegiada, a gente não adora, a gente não é burro igual esses povos antigos, não. Só que a pessoa acaba idolatrando o quê? Qual é o maior ídolo que existe nos nossos dias? Paulo, Shaul HaShaliach, tá? Ele profetizou, tá? O quê? Que nos últimos dias os homens seriam amantes de quê? De si mesmos. Então o maior ídolo é o quê? É o eu, né? Eu me amo, né? Eu sou o cara, né? Eu, né? Então a pessoa coloca, ela acaba sendo o seu Elohim, tá? E ela acha que tudo fica girando em torno dela, tá? O bebezinho, os cientistas já descobriram, e a gente que é pai e mãe sabe que quando o nenenzinho nasce, ele pensa que é tudo para ele, né? Que o sol existe só por causa dele, que o pai e a mãe existem só para ele. Tudo é feito para servir a ele, tá? Subserviente dele. Só que tem gente que já passou da fase de bebezinho e ainda continua, né? Aquela pessoa dali, né? É para minha honra, é para o meu louvor aquela pessoa, né? Isso tudo aqui é para minha honra, para o meu louvor, tá? Então, muitas vezes o ídolo da pessoa, a pessoa fala, eu não idolatro nenhuma estátua, o católico lá fica idolatrando a estátua, eu não idolatro, e acaba idolatrando a si próprio, tá? Outros talvez não idolatrem a si próprios, tá? Mas vai idolatrar o quê? Um jogador de futebol, um jogador de basquete, um cantor, tá? Seja lá o que for, tá? Ou seja, então, algumas pessoas vão idolatrar a televisão, outras vão idolatrar o celular, tá? Então, que nós não venhamos ter nenhum ídolo, tá? Nada que venha ocupar mais a nossa atenção. Um teste simples, ninguém precisa dizer não, tá? Para reflexão, cada um vai fazer uma reflexão. No que eu gasto mais tempo, tá? Então, naquilo em que a gente gastou mais tempo, tá? Aquilo ali vai ser o quê? O Adão, vai ser o soberano sobre as nossas vidas, tá? Então, tomara que a nossa resposta tenha sido o quê? Buscar o Criador, tá bom? Cada um de nós, tá? Inclusive o locutor que vos fala. Então, a nossa resposta deve ser essa. A gente tem que buscar primeiro o reino de Elohim, tá? E a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas, tá? Vamos lá. Então, não devemos cometer pecado de idolatria. A idolatria, ela é algo terrível, tá? E só a título de curiosidade, tá? Lá em Samuel, o profeta Shmuel Hanavi, ele exorta Melech Shaul, tá? O rei Saul, e fala com ele, olha, o pecado da rebelião é como o pecado da idolatria, tá? Ou seja,
Talvez a pessoa fale assim, eu não cometo idolatria, mas é uma pessoa teimosa, tá? Não aceita a correção do Criador. O Criador está falando com a pessoa, o Criador está usando pessoas para falar e tudo, e a pessoa vai ler a Escritura, o Criador está falando de todos os jeitos possíveis e imaginários, tá? E muitas vezes a pessoa não escuta, ou seja, então o pecado da rebelião, ele é comparado à idolatria. Então que venhamos ser pessoas tratáveis, tá? Que venhamos ser pessoas humildes. A gente sempre lembra do exemplo de Moisés, Moshe, o homem mais humilde de toda a terra, como é registrado em Números, Bamidbar, capítulo 12, tá? O sogro dele, Itró, Jetro, era um midianita, era um estrangeiro, deu um conselho para ele, tá? Moisés não se rebelou. Ele poderia falar, eu falo com o Criador face a face, né? Poderia até falar, eu tomo um cafezinho com o Criador, né? No nosso jeito moderno, tá? Mas não, ele ouviu o conselho do sogro dele, tá? E aplicou aquilo na vida dele. Então que venhamos ser pessoas tratáveis, que venhamos ouvir as outras pessoas, tá? Que venhamos estar ouvindo, porque o Criador pode falar diretamente conosco ou ele pode usar outras pessoas para estar falando com cada um de nós, tá? Então que venhamos lembrar o quê? Shema, tá? Shema. Por que a gente tem que ouvir, tá? É mais importante ouvir do que falar, porque nós temos uma só boca, tá? E 2 ouvidos. Então o Criador já está dando uma dica, né? Escuta mais do que fala. Então vamos lá, vamos prosseguir. O próximo item, tá? É o Supremo Tribunal, tá? Então quando houvessem, vamos dizer assim, demandas, tá? Entre o nosso povo de Israel, então aquilo que os juízes determinassem deveria ser feito, tá bom? Agora, só a título de curiosidade, tá?